Olá, 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 leitores e leitoras desse lindo clube de literatura. Preciso me comunicar com vocês hoje para explicar o que são esses objetivos específicos. No último vídeo eu falei sobre o objetivo geral e o que é que a gente pretende alcançar com ele. Então nós temos ali alguns passos a serem tomados e o objetivo final é a gente conseguir fazer um esboço, uma divisão natural da carta de Paulo aos Romanos. Mas só que os objetivos específicos, eles vão estar ocorrendo semanalmente, ok? Mas antes de entrar neles, eu queria te levar a fazer uma reflexão. Queria te levar a refletir numa realidade que é muito interessante e muito importante pra gente. Por que eu estou lhe fazendo essa reflexão antes de falar dos objetivos específicos? É pra gente fugir de qualquer tipo de desculpa ou justificativa. Eu paro para pensar no modo como nós temos hoje a formação da civilização ocidental e que influenciou todo o resto do planeta. E eu fico pensando, por que chegou a esse ponto? Já parou para pensar que os grandes homens e as grandes mulheres da humanidade, eles foram cristãos? E pare para pensar nisso agora, porque cada dia que passa a educação tem nos ensinado a pensar que o cristianismo destruiu com as coisas. Pelo contrário, nos ensina inclusive que a Idade Média, o apelido para a Idade Média era a Idade das Trevas, e que de trevas não teve nada nesse sentido. Pelo contrário, a riqueza da produção científica, a riqueza da produção histórica, a riqueza da produção filosófica, a riqueza das reformas religiosas propostas pelo Senhor a muitos irmãos e irmãs, como por exemplo a maravilhosa reforma protestante, e tantas coisas que vieram justamente desse período. Não é trevas, tá? Para pensar nisso. Mas esses homens e essas mulheres fizeram muito pela humanidade, que hoje a gente come daquilo que foi produzido como alimento por eles, porque querendo ou não, todo crente em Cristo Jesus, ele já tem uma obrigação muito clara, que é a de pesquisar, é a de estudar, é a de fuçar manuscritos e literaturas dificílimas de ler. E a Bíblia, ela não é fácil de ler, ela é muito difícil. Nós já sabemos que ao longo da história, várias pessoas que tinham uma formação cultural muito fraca ou nenhuma, passaram a se destacar na sociedade porque passaram a se debruçar nas Escrituras. Então a vida comum da igreja, nos crentes em Cristo Jesus, provoca uma série de benefícios humanos. Eu não estou falando somente dos espirituais, porque esses são prioritários, mas humanos que a gente às vezes desconsidera. E é por isso que eu estou falando isso antes dos objetivos específicos. Eu quero citar uma literatura, eu deixei ela aqui separada para mostrar para você. As Profecias de Apocalipse e o Livro de Daniel. O nome dessa literatura aqui e a temática dela é as origens, as raízes do código da Bíblia. Isso aqui foi escrito por nada mais, nada menos. Não sei se você consegue ler aqui na tela. Olha aqui, bem abaixo. Sir Isaac Newton. Ele mesmo. Aquele que estava debaixo da macieira e uma maçã caiu na testa e ele começou a pensar sobre leis da física. Esse homem, parte da vida dele foi dada aos estudos da matemática, da física, da química, porque ele também era vamos dizer assim, um pesquisador dos elementos químicos, para não dar um nome mais polêmico para isso. E a última parte da vida dele ele se dedicou para as Escrituras Sagradas. É quando ele se debruça sobre escatologia e ele faz um compêndio histórico nessa literatura que é fantástica. Fantástica, fantástica, fantástica. E ele está muito próximo, muito mais próximo de uma história que nós estamos tão distantes. E ele tem uma contribuição para a igreja fantástica. Esse é só um pequeno exemplo. Eu citei esse aqui porque é uma literatura que eu tenho em minha biblioteca. É uma literatura difícil de ler, mas que provoca e propõe à igreja um avanço absurdo e muito interessante. Por que eu estou citando tudo isso? Repito, porque, querendo ou não, nós temos que nos debruçar diante de literaturas muito complicadas, como o texto das Escrituras. Isso mexe na nossa consciência, isso mexe na nossa capacidade de aprendizado, e isso amplia. A partir do século XX, principalmente, com o advento de muitos avivamentos e a constante e incessante narrativa de que o crente não precisa dessas coisas para ser crente, a igreja também passa a ter menos, vamos dizer, menos impacto na sociedade,
porque na realidade basta somente a vida cristã e não tem que se debruçar nas leituras. Temos que nos debruçar nas leituras. Eu particularmente quase numa etapa de minha vida, quase que eu caio numa dessa. Mas o quanto de ganho é possível ter quando a gente se debruça em literaturas que irmãos e irmãs deixaram como fruto de suas experiências com Cristo. E agora elas são nossas porque fazemos parte de um só corpo, é nossa herança, a herança dentre os santos. Ninguém fala sozinho. Todos nós falamos debruçado do ombro de homens e mulheres gigantes que passaram na humanidade. Beleza? Por que é que eu estou falando isso? Porque você está sendo incentivado nesse clube de literatura a ler, a estudar, a pesquisar, a fuçar. Seja um detetive, seja um inquiridor, questione. Não somente por questionar e colocar dúvida nas coisas, não, mas é porque o Senhor tem todo o interesse em lhe dar respostas. Bem, nos objetivos específicos, nós vamos estar toda segunda-feira, ouviu bem? Toda segunda-feira, nós vamos estar postando um pack novo, um pacote novo. O primeiro pack vai ser lançado ainda hoje, o pack Desafio 01. Sempre teremos 3 coisas fixas nesse pack. A essas coisas fixas nós denominamos com algumas expressões que eu quero que você comece a se acostumar com elas. E outras coisas que vão ser variáveis. Hoje o pack vai bem gordinho, vai bem cheio, vai bem recheado de novidades para você, certo? O que é que vem fixo? Em primeiro lugar, o pack Desafio 01, ele vai vir com a periodicidade semanal. Toda segunda-feira você vai ter lá um pack sendo lançado na plataforma do Discord, para que você possa abrir e desfrutar durante aquela semana das atividades que a gente está propondo para você. Ponto. O que vai dentro do pack? O que é fixo dentro do pack? Fixo dentro do pack, o primeiro ponto é o quebra-cabeça. Quebra-cabeça, esse é fixo, toda segunda-feira você vai ter um pequeno formuláriozinho, um pequeno questionáriozinho, que vai te incentivar a pesquisar, certo? Esse formulário, esse questionário, vai ser proposto para você e você vai ter uma semana para responder. Eu não quero colocar uma faca no seu pescoço, vamos devagar, isso aqui é uma plataforma EAD, vamos dizer assim. Não conseguiu numa semana, tem a outra, depois vai lá, pega, porque isso tudo vai estar postado. Quando você terminar um, você parte para o próximo. A nossa ideia é terminar isso em 15 semanas, mas pode ser que a gente avance mais um pouquinho, ou então, em se concluindo, e você não concluir, você pode concluir depois, não tem dor de cabeça. O que eu peço a você é não desista. Isso é muito importante pra gente. Beleza? O quebra-cabeça. Quebra-cabeça, então, é um questionário com algumas perguntas para te incentivar a pesquisar. O segundo ponto que é fixo é o tá cansado. O que é o tá cansado? Tá cansado é mais um manuscrito bíblico, sem capítulo, sem versículo, numa versão ou tradução diferente da que você estava lendo. Por que tá cansado? Porque quando você findar a primeira semana, que você já tiver terminado as suas 2 leituras mínimas semanais, eu vou mandar outro para você. Não se preocupe que eu vou te perseguir por uma semana com essas literaturas e com essas leituras do texto de Romanos ou os outros livros que virão depois desse. Beleza? O terceiro pacote fixo quem procura acha. Nós vamos estar produzindo para você também um pequeno formuláriozinho que você vai receber, tudo virtual, você responde e eu recebo isso no meu e-mail. O Quem Procura Acha é uma sugestão de palavras que você vai procurar no dicionário, que você vai pesquisar na internet. Essas palavras estão dentro do contexto do texto que você vai estar lendo na semana. Em outra versão, outras palavras surgem. E a gente precisa conhecer o que significa a fundo essas palavras para a gente compreender tudo que o autor da carta estava querendo explicitar para a gente. Beleza? Esses 3 aspectos, esses 3 pontos, eles são fixos. Toda segunda-feira você vai receber. Primeiro, quebra-cabeça. Segundo, tá cansado. Terceiro, quem procura acha. Beleza? Hoje vocês vão receber um pouquinho mais, certo? Então abra aqui um parêntese e vou explicar o que é que você recebe hoje. Hoje você recebe um audiodrama do livro de Romanos,
na versão revista e atualizada, tá? Você não vai conseguir ouvir e ler ao mesmo tempo na versão que você recebe essa semana. Provavelmente semana que vem você recebe RA, mas você pode ler na sua Bíblia. Além disso, você vai receber links para downloads de 12 literaturas, e eu vou explicar isso no outro vídeo. Basicamente isso. E eu acho que hoje esse pack são 5 itens. Depois a gente pode confirmar. Quando você receber o pack, você vai confirmar isso. Pode ser que daqui para mais tarde eu consiga mais novidades. Mas a priori é isso. Objetivos específicos são esses. Eu preciso que você foque, atente. Outra coisa, o sucesso desse trabalho, o sucesso desse grupo, de fato, depende muito mais de vocês do que de nós. O ânimo, a vontade, o gosto, o desejo por estudar, depende também de vocês, muito mais do que de nós. Beleza? Um beijo, que o Senhor te abençoe, te ajude nesse desafio dessa semana. Vai dar tudo certo, fique tranquilo. O Senhor em Cristo te abençoe em nome de Jesus. Um beijo.